Vamos meditar no Salmo de número 34. O tema é Deus nos protegerá. No Salmo 34, versículo 1 até o 4, diz o seguinte: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. A gente observa um testemunho de alguém que foi liberto do temor. E por que o salmista louva ao Senhor? A resposta é esta que eu acabei de mencionar. O Senhor livrou o salmista de todos os seus temores. No versículo 5 e 7 do mesmo salmo diz assim: Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que os temem e os livra. A pergunta que eu faço é a seguinte: a quem o Senhor ajuda, de acordo com o versículo 5 até o 7? A resposta: o Senhor ajuda aos que temem a Ele, isto é, que temem a Deus. Mas como a gente pode obter ajuda do Senhor, já que nós buscamos essa ajuda? Ora, a gente consegue essa ajuda porque o Senhor nos ouve atentamente. Imagine só um Deus transcendente se importar com as suas criaturas, inclusive eu e você. No versículo 8 fala assim: Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E qual é o convite dado a você que está ouvindo este salmo? De acordo com o versículo 8, é para que você venha descobrir por si mesmo quão bom é o Senhor. Vamos ler um pouco mais. 9 até o 14, que nos diz assim: Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada tem falta. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja viver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Percebeu? A quem não faltará nada, não vai ser aos ricos, aqueles que buscam sinceramente a Deus, porque tem muita gente sincera, porém não temente ao Senhor. Mas, de acordo com os versículos lidos, aqueles que temem ao Senhor por suas vidas, não lhes faltará absolutamente nada. E como é que nós vamos poder temer o Senhor e viver bem? Aqui tem uma lista: não falar mal, buscar a paz com os outros, não mentir ou enganar, afastarmos do mal e automaticamente fazermos o bem. A gente pode ler do versículo 15 até o 22, palavra de Deus, do mesmo Salmo 34. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas, protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados.
e o Senhor redime a vida dos seus servos, e ninguém que nele se refugia será condenado. Viu só como Deus demonstra o seu cuidado? Ele sempre escuta o clamor dos seus servos, ele salva a vida dos que o servem, ele salva os que têm um espírito abatido, ele ouve as orações e livra os seus de todas as suas tribulações. Agora, segundo esta última leitura, do versículo 15 e 22 que lemos, mostra que os justos sofrem muitas coisas também. Os justos, eles passam por maus bocados, mas acontece que o Senhor vai livrando-os. Ele passa por muitas dificuldades, mas o Senhor vai livrando a sua vida. O Senhor vai cuidando, vai protegendo, apesar desses reveses da vida. E a quem o Senhor ouve e ajuda? Insisto, segundo o salmista, o Senhor ouve e ajuda os justos, os que servem a Deus, os que confiam nele, aqueles que têm os seus corações quebrantados. E hoje, o nosso povo passa por muitas dificuldades, por muitas lutas. E o que nós podemos fazer em relação a essa postura diante da palavra de Deus? A gente precisa ficar solitário no nosso canto sozinho, com falta de entendimento e amizade? A gente vai ficar com falta de propósito ou esperança para a vida? Não, nós não podemos agir dessa maneira, porque nós temos que observar que existem algumas dificuldades, a pobreza material, a enfermidade e muitas outras coisas que vão trazer dificuldades à nossa vida. Mas nós, como povo, precisamos nos refugiar no Senhor. A gente precisa, vou dizer assim, entregar não apenas as nossas preocupações, mas, sobretudo, a nossa própria vida ao Senhor. E por que não pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos, apresentando as nossas dificuldades e lutas, temores, anseios ao Senhor, mas também colocando a nossa vida nas mãos dele? Talvez a gente venha fazer uma lista enorme de pedidos, mas certamente a nossa vida ou todo o nosso ser precisa também ser inserido nesta listagem para que o Senhor tenha não apenas o controle das circunstâncias ou situações, mas, sobretudo, o controle da nossa vida, de modo que Ele venha dirigir de uma vez por todas todo o nosso ser, de maneira que a gente fala assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Meditemos durante um período sobre esse Salmo de número 34. Se preferir, pegue a sua Bíblia e leia, uma vez que você já escutou ele na íntegra aqui. Deus abençoe grandemente sua vida.